Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa TV Batista, ou se vocês estão acompanhando também pelo Facebook, pelo Instagram da Convenção Batista Fluminense, seja muito bem-vindo. Temos o prazer de estar aqui hoje com o nosso diretor executivo, pastor Hamilton Vargas. Eu quero começar pedindo para o pastor Hamilton estar se apresentando. Olá, meu amigo, olá, meu irmão, minha irmã. Como ele já disse, eu sou Hamilton Vargas, Hamilton Ribeiro Vargas, e sou casado com Venância, pai da Rayane e da Lohane, servo de Deus há quase 8 anos. Dia 16 do próximo mês, eu estarei completando 8 anos de ministério na direção executiva da Convenção Batista Fluminense. E é uma alegria estar com você aqui, pastor Rodrigo. Sim, pastor, a gente sabe, como o senhor disse, vai estar completando agora 8 anos à frente da convenção. Mas como foi essa trajetória até o senhor chegar à convenção, essa trajetória ministerial? Onde o senhor começou, de onde o senhor veio? Eu não poderia deixar de narrar o ponto de partida. A primeira igreja batista em Queimados foi onde eu me batizei, pelo meu querido amigo e ilustre pastor Elias Coutinho de Macedo. Eu me converti naquela igreja e fiquei lá há pouco tempo. 5 anos depois, eu fui convidado pelo saudoso pastor José de Souza Erdi, fundador da Universidade do Grande Rio. E ele me convidou para auxiliar no ministério da PIB Universitária, onde fiquei como auxiliar. Aliás, eu sempre imaginei que, no início do meu ministério, que Deus tinha me chamado para ser auxiliar, ser como um Arão na vida de Moisés, né? E eu sei que esses 16 anos constituíram-se numa experiência singular de crescimento. Estar ao lado do pastor José de Souza Erdi contribuiu muito para a minha formação, para a minha experiência ministerial. E depois dos 16 anos lá, eu fui convidado a ser pastor titular da Igreja Batista do Redentor, Central do Redentor. E eu não tinha perspectiva de assumir ministério integral em nenhuma igreja, sequer a titularidade, até porque achava que a minha vocação era ser auxiliar mesmo. Por isso, eu desenvolvi um ministério e, em paralelo, também atividade empresarial. Então, eu era empresário e também pastor auxiliar de igreja. Quando eu fui chamado por Deus para assumir a Igreja do Redentor, cuja posse se deu no dia 17 de abril de 99, naquele ano eu resolvi deixar atividades empresariais. Então, deixei praticamente tudo que fazia na atividade empresarial para me dedicar. E lá eu fiquei 15 anos. Aliás, foram 2 ministérios extraordinários, onde fui auxiliar na universitária. Foi uma experiência edificante, uma igreja extraordinária. A Igreja do Redentor também, uma igreja linda, uma igreja muito boa, uma igreja amorosa. E eu saí do Redentor deixando a igreja com muita saudade, com muito carinho, com muito amor. E recentemente, a Igreja Universitária me convida para assumir a interinidade num processo de transição. Eu fiquei aproximadamente 2 anos e meio como interino, outra igreja extraordinária também, né? Uma igreja maravilhosa e nesses 8 anos a gente está aí atendendo como copartícipe do ministério de muita gente e, na verdade, como um companheiro de jugo dos meus colegas pastores. Aliás, em homenagem aos pastores, hoje eu estou vestindo a camisa da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, né? Porque, de fato, eu sou um pastor hoje a serviço do Reino num ministério de gestão dentro da nossa convenção. O senhor hoje está como diretor executivo da convenção, mas o senhor também teve trabalho convencional enquanto jovem ainda,
Sim, sim, Então, eu queria que o senhor até falasse, desse uma palavra até de incentivo para os jovens para estarem participando mais. Como é que foi para o senhor estar, enquanto jovem ainda, participando dessas atividades de associação, de convenção? Olha, eu fui muito atuante na minha juventude. É interessante que a minha primeira atuação na convenção foi através da Juventude Batista do Estado do Rio de Janeiro, JUBERJ. Foi através da JUBERJ. Eu fui auxiliar do executivo da JUBERJ na época, pastor Gilson Bifano. Então eu fui auxiliar dele. Eu tinha um compromisso de ir 2 vezes por semana para fazer um serviço de assessoria. E através desse contato eu comecei a coordenar algumas atividades. Dentre elas, aqui no acampamento, a gente tinha 2 encontros estaduais de liderança que eu passei a coordenar aqui no acampamento Batista, e o outro era o acampamento de verão, que era feito por ocasião do carnaval. No tempo de carnaval, nós fazíamos com a juventude de todo o estado o acampamento de verão, e eu passei a coordenar. E também, simultaneamente, eu coordenava projetos missionários. Então, eu coordenei projetos missionários, o famoso PROMIS, né? Sim. Projeto missionário, que era um projeto em parceria com a extinta Junta de Evangelização, que hoje é Departamento de Evangelismo e Missões. Naquela ocasião, foi que, inclusive, em um dos projetos missionários, eu conheci Venância. Minha esposa, eu conheci no projeto missionário que coordenei com 33 jovens universitários àquela ocasião, universitários, seminaristas e outros graduados, médicos, enfermeiros, dentistas, agrônomos, porque o projeto missionário foi numa agrovila, foi lá em Chaperó. E lá que conheci Venância, naquele projeto que foi todo ele planejado no ano de 1986. Então, de 7 a 21 de janeiro foi o projeto. No dia 22 de janeiro de 1987, eu comecei a namorar a Venância, um dia depois do projeto. Enquanto a gente estava trabalhando, a gente estava só se entreolhando. E um dia depois, a gente começou a namorar, e a minha namorada até hoje. Então, estamos aí atuantes. Eu quero estimular a juventude, né? Eu fui ativo em juventude das associações, liderando inclusive outros segmentos ligados à área missionária, como o Grupo de Ação Missionária. Eu já me converti jovem, então organizei o GAM Iguaçuano, o GAM estadual do estado do Rio de Janeiro naquela ocasião, e a gente tinha um trabalho arrojado nesse sentido, né? Então, sempre atuante. Fui presidente da Juventude Batista de Duque de Caxias, né? Da Caxiense, esse início da década de 80, né? E foi a porta de entrada para o trabalho convencional, foi exatamente a juventude. Sim. Aproveitar para fazer o convite agora em 2022, aqui embaixo na descrição, a gente vai deixar o link, vai ter o PROMIS em campo. Sim, que bênção. 2022, então já deixar o convite, dizer que realmente é muito importante. Hoje eu estou aqui porque eu comecei o trabalho como presidente de Juba, fui presidente da Litorânea e da Niteroiense. Dentro da JUBERJ eu comecei a trabalhar com vídeo dentro dos eventos da JUBERJ. Foi onde eu comecei a aprender. Então, é algo que é muito importante para o nosso crescimento, para o crescimento de liderança, para o aprendizado. Então, realmente, a gente deveria estimular todos a estarem participando desses eventos. Não só para a gente estar aprendendo mais, mas também para estar auxiliando no reino. E como foi o PROMIS, né, para estar levando Deus para as outras pessoas. Né? Amém. Com certeza. O mundo precisa conhecer a Jesus, e tem muita gente perto de nós, inclusive, que precisa ser alcançada através de missões urbanas. É uma das ênfases que a gente tem no nosso ministério à frente da convenção, fazer missões urbanas, levar a palavra de Deus onde for necessária, e em todos os lugares onde Deus nos permitir, nós queremos compartilhar Jesus com aqueles que estão perdidos. E nesse sentido, Deus tem nos abençoado muito. O senhor falou da irmã Venância, que o senhor conheceu no PROMIS. Eu queria que o senhor falasse da importância da família na vida e no ministério do senhor. Olha, a Venância, quando eu a conheci, ela já tinha
ela ia completar 5 anos de formada pelo IBER. Então, ela é uma educadora religiosa, é educadora secular também, é uma pessoa com uma formação bastante abrangente, foi minha colega no curso de Direito, inclusive, né? Ela tem uma formação extensa e é uma bênção. Os irmãos sabem que ela sempre está comigo em todos os eventos. É raro você me encontrar sem Venância e isso foi resultante até de um acordo que nós fizemos de presença mútua. Então, eu passei a atender, por exemplo, na convenção, no colégio que ela dirige, que é a proprietária, eu atendo também lá para estar junto com ela. E durante os dias que eu atendo na sede, ela vai para a sede comigo e a gente está sempre, a maior parte do tempo a gente está junto e é fundamental esse apoio da esposa de modo especial. A família, ela não pode ser vítima de um fenômeno que, via de regra, acontece, lamentavelmente, não poucas vezes. O fenômeno família versus igreja, versus ministério. Acho que as coisas precisam caminhar juntas para que mutuamente sejam abençoadas. Família e ministério precisam estar de braços dados. Nessa trajetória, o senhor falou que passou pela Igreja do Redentor, esteve na igreja universitária, também teve essa caminhada empresarial, mas queria que o senhor falasse um pouco de quando o senhor esteve no Colégio de Campos, Colégio Batista de Campos, como é que foi essa experiência também? Foi uma experiência edificante, foi muito boa a experiência em termos de crescimento. Não foi fácil, porque eu fui nomeado interventor num quadro muito difícil, porque o colégio estava numa fase de declínio, mas Deus nos abençoou muito com a ajuda de pessoas que foram fundamentais para que Deus abençoasse aquele lugar. Nós experimentamos em 3 anos um crescimento aproximado de 1000% em termos de alunos particulares, alunos privados. E foi naquela ocasião também que veio para a estrutura da junta sobre a qual eu era interventor, era JUNED, hoje JUNEDAS, que é a Junta de Educação e Ação Social da Convenção Batista Fluminense, veio para a estrutura o seminário, porque a junta do seminário foi extinta e a junta de beneficência também. Então o trabalho passou a ser não apenas de educação geral, mas de educação teológica, educação religiosa, um trabalho de educação musical, um trabalho de ação social. E Deus nos deu o privilégio de ver o crescimento. No período que nós estivemos, foi um período de muita ascensão. Graças a Deus, por sua misericórdia, por sua graça, nós conseguimos crescer muito. E pela competência de equipes que se colocaram nas mãos do Senhor para fazer a obra. Então nós tivemos essa trajetória que por 8 anos eu liderei, comecei como interventor e depois foi criada essa junta mais abrangente, eu me tornei o diretor-geral dessa junta na ocasião. E dali aqui eu fui convidado para ser diretor executivo da convenção e por generosidade do povo, graças a Deus e fruto de misericórdia, pura graça de Deus, eu fui eleito por unanimidade diretor executivo no nosso Conselho Deliberativo. E vão fazer 8 anos agora, né? E é um período também de muito crescimento. A gente precisa aprender muito, aprender a servir e tem sido uma experiência, nem tudo é sucesso, nem tudo é vitória, nem tudo é triunfo, especialmente nunca é para a glória humana. Mas mesmo nos períodos de grande dificuldade que enfrentamos, Deus agiu com tanta misericórdia porque nunca deixamos de crescer em todos os aspectos. Sim. E quando nós assumimos lá, em 2006, como interventor, foi dia 12 de setembro de 2006.
nós criamos um lema para o colégio que foi vivendo um novo tempo na educação. E em todas as gestões, todas as empresas passam por fases, né? A gente costuma dizer que mesmo aquelas que estão crescendo, chega um determinado momento, ou pela falta de inovação, ou por fatores externos, conforme tem acontecido recentemente, acontece o que a gente chama em administração de curva do produto. E às vezes há um declínio. Então, o pastor Jader chega num momento difícil, um momento de crise, mas é alguém que tem uma trajetória muito vitoriosa. Ele veio da Faculdade Batista do Paraná, mas já tinha um outro ministério que também foi de crescimento meteórico, né? Na ocasião. Cresceu muito o trabalho da Transmundial, o trabalho da Fabapar cresceu muito. Ele é um gestor por excelência, uma pessoa preparada e dedicada. Ele tem muita capacidade e agora com essa nova equipe eu tenho orado bastante, pedido ao Senhor que dê a ele uma experiência vitoriosa, a semelhança do que a gente teve no passado, que ele ultrapasse isso. Eu tenho certeza que ele tem mais capacidade, tem condição de ir além daquilo que já fora conquistado no passado, sem deixar de dizer obrigado aos que serviram até agora, porque foram instrumentos nas mãos de Deus e Deus fez grandes coisas através dos servos que por lá passaram. Mas como é que foi para a convenção, esse momento agora que a gente passou dificuldade, de pandemia? O que a convenção tem feito? A convenção parou? Não, nunca paramos. Na verdade, a convenção, ela trabalha intensamente. Eu trabalhei muito mais, a convenção trabalhou muito mais. Existe um aspecto, pastor Rodrigo, é que a gente não faz marketing pessoal. O irmão que é da área de comunicação sabe que não há uma preocupação em estar ganhando presença de mídia e tampouco a gente tem não vou falar da eficiência em fazer, eu não tenho muita predisposição em mostrar a mão esquerda o que a direita está fazendo, ou mostrar a mão direita o que a esquerda está fazendo. Aliás, isso é princípio estabelecido pelo Senhor Jesus. Eu sei que do ponto de vista da gestão e da administração, tem gente que diz que isso é um tiro no pé, você não mostrar. Precisa mostrar em virtude de motivar outras pessoas para fazer, especialmente quando você fala de reino de Deus. Uma importante atuação das Junedas também é o trabalho do Lar Batista, o lado social. E ali, no Lar Batista, não apenas cuida e evangeliza idosos, é o atendimento especial à terceira idade, é um projeto também missionário, mas tem projeto com crianças, o projeto chamado Futuros Guerreiros, através das atividades esportivas. O Lar Batista cumpre a sua missão ali, evangelizando, e muitos já foram alcançados para Cristo através desse relevante trabalho, é um trabalho extraordinário que tem sido feito. Então, eu peço que não apenas orem, mas contribuam com o Lar Batista, participem, façam contato com a liderança, com a direção do Lar Batista e dê a sua contribuição, participe dessa obra tão importante também. Nós, por exemplo, adquirimos um sítio de 120 mil metros quadrados aproximadamente e já iniciamos lá um projeto chamo de centro de recuperação, nós chamamos de centro terapêutico, para tratar da drogadição ou de pessoas em situação de rua. Nós começamos, o espaço é pequeno, espaço físico utilizável para tratar de gente. Então estamos lá com capacidade para 10 pessoas e vamos investir para chegar à capacidade de 60. Estamos em negociação com outra propriedade, só que essa 3 vezes maior territorialmente, com uma estrutura que inclusive no primeiro a gente já está com um trabalho, a nossa missionária que conduz esse trabalho junto com seu esposo, já está
tentando a autossuficiência em produção de alimentos. Produção de alimentos é a mesma coisa em um outro projeto que atendia 60 pessoas e hoje está atendendo a 25 pessoas em virtude da crise, das dificuldades, dos problemas financeiros. E nós estamos em negociação para comprar essa segunda propriedade. Ou seja, em tempo de crise, nós estamos crescendo no patrimônio, em investimentos aqui no acampamento. Mas esse não é o principal crescimento. O principal é aquele em que a gente foca abençoar pessoas. Um outro projeto que nós abençoamos. Recentemente, a gente não fala isso por vanglória, mas eu dou glória a Deus pela vida do pastor Fabrício, que atua no projeto Grace, que tem a mesma ênfase. De igual modo, pastor André Romualdo, que é parceiro nosso, e nós queremos investir nesses projetos. O projeto Grace é um projeto que também trabalha pessoas advindas da drogadição, situação de rua, e o pastor Fabrício, nesse projeto, ele ganhou a cessão de uma escola que precisava ser reformada, tinha que fazer muita obra. Então, todo tijolo, toda pedra, toda areia, os materiais básicos. Nós investimos nesses materiais e toda a mão de obra foi deles lá e já foi inaugurado o projeto. E desse projeto, inclusive, eu faço a menção de uma experiência. Um dos alunos do projeto, chamado Raimundo, ele foi alcançado pelo Senhor Jesus através de um dos nossos projetos que foca esse trabalho em parceria com o nosso missionário, o pastor Joézer, que é da Associação Cordeiro de Deus. Pastor Joézer visitou ao Raimundo. O Raimundo estava na nona internação decorrente de overdose. Raimundo não falava, Raimundo não andava, Raimundo estava assim, à beira da morte. Mas foi evangelizado, aceitou a Jesus e foi conduzido pelo projeto liderado pelo pastor Joézer, cuidado, passou a andar de cadeira de rodas e foi conduzido para a Igreja Batista do Carmo. Na Igreja Batista do Carmo, através do projeto Grace passou a ser cuidado, passou a ser tratado, foi discipulado, foi batizado e hoje é um dos líderes do projeto Grace. Eu estive recentemente pregando lá na igreja com esse grupo, adorando ao Senhor. Gente, não tem preço, é o tipo do resultado que tem que alegrar o nosso coração e nos motivar a fazer muito mais pela obra missionária. Estou falando só de um dos segmentos da atuação ministerial da nossa convenção. Existem outros segmentos, como o trabalho que a gente faz na capelania prisional. Há cerca de 2 anos e meio, aproximadamente, ou talvez até um pouco mais, eu batizei 34 pessoas junto com o pastor Geraldo Jeremias e outros líderes lá em Itaperuna. No período da pandemia, a capelania prisional foi proibida. Você não podia mais adentrar as prisões para fazer cultos, fazer esse tipo de atividade. Então, o nosso pastor Guerra, que na época, quando conheci, que começou a trabalhar com capelania prisional, ele era seminarista ainda. Ele iniciou um projeto missionário para tratar de pessoas egressas do sistema penitenciário. Então, tem dado continuidade ao trabalho de discipulado, de capacitação, de treinamento para alcançar e até mesmo alcançar preventivamente nas comunidades aqueles que são alvo da criminalidade de um modo geral, né? Então, nós temos essa ênfase, investimos na capelania universitária, na capelania educacional, com vários projetos, são aproximadamente 60 projetos missionários. Isso reflete o crescimento dentro dessa área tão importante,
tão importante e com as ênfases que nós temos nos pilares de missões estaduais, plantação e fortalecimento de igrejas, capelanias e projetos especiais. A gente tem recebido o apoio de muitos colegas pastores, de muitas igrejas que são parceiros, e aqui a você, pastor, você que meu companheiro de julgo, eu digo muito obrigado. Missões urbanas precisa ser prioridade, sim. Nós precisamos investir especialmente em missões urbanas. Não apenas evangelizar nos interiores e nos sertões. Não apenas evangelizar no mundo inteiro, isso é importante. A minha oferta pessoal para missões mundiais não é diferente da oferta de missões estaduais e tampouco de missões mundiais, nacionais e missões estaduais. Não é diferente, porque a alma de um estrangeiro não vale mais do que a alma do brasileiro, do que a alma do cidadão fluminense ou daquele que precisa ser alcançado pela graça de Jesus. E tem muita gente precisando ouvir da palavra de Deus, ouvir de Jesus no nosso território. Então eu conclamo você, meu colega que não investe em missões estaduais, faz a sua parte, contribui, nos ajude a fazer a nossa parte. A gente tem procurado fazer com muita dedicação, com muito esforço, com muito carinho, e Deus tem nos dado vitória para a glória dele nesse tempo de crise. Nós estamos em dia com todas as obrigações, estamos investindo muito mais do que investimos antes. A gente bateu recorde de busca de receitas que não advém das igrejas, dando prioridade a todos os recursos que vêm da igreja para investir no reino, investir e ganhar pessoas para Jesus, pregar o Evangelho. Isso traz alegria ao nosso coração e nos motiva a continuar e a fazer o melhor para Jesus. Sim, quem conhece bem percebeu já que a gente está no acampamento batista, né? Sim, estamos num pedacinho do acampamento batista, né? O famoso jardim de oração, né? Os professores conhecem aqui. Sim, é o lugar que a gente para orar em todo o congresso, né? Sim. E nesse tempo fechado, como é que foi feito o acampamento? Também, a gente perguntei antes, né? A convenção parou? A convenção não parou. O acampamento ficou abandonado? Não ficou. Na verdade, nós, ao invés de ter equipes apenas de manutenção, ou equipe de gestão, não preciso ter um administrador para ver o mato crescer, para ver a grama crescer. Eu preciso ter alguém para cortar a grama. Então, do mesmo modo que as atividades, o que as organizações, aliás, eu quero aqui fazer o meu reconhecimento às organizações, à Ordem dos Pastores, deu continuidade ao projeto de capacitação continuado, Cajado Amigo, a União Feminina Missionária Batista Fluminense, através da sua liderança, tanto o pastor Bruno com o pastor Joyce, com as mulheres, com a MCA, com a JCA, com Mensageiras do Rei, de igual modo do pastor Antônio Marcos. Só corrigir rapidinho, senão a Joyce vai brigar com a gente. Sim. MCM agora. Perdoe. Questões históricas, né? A minha função, por exemplo, é diretor executivo, que não existe há mais de 22... Aliás, secretário executivo não existe há mais de 22 anos. Sim. O pessoal continua me chamando de secretário executivo. Depois de secretário executivo, virou coordenador geral e até hoje. Não, é o costume, né? Mas então, a irmã Joyce, pastor Bruno, Antônio Marcos, as atividades continuaram e às vezes até com mais intensidade. Os diáconos, a irmã Jacelma, juntamente com o irmão Ademir, a juventude, a Juberge continuou em atividade, desenvolvendo seus projetos, não apenas para jovens, mas também para adolescentes. Os músicos, através do irmão
Altiene e a Juberge, através do pastor Diego Fagundes, continuou desenvolvendo o seu trabalho. As organizações continuaram vivas e fazendo a sua parte, fazendo a sua obra. O trabalho na área de educação cristã, ele se desenvolveu até a revista Palavra e Vida, que a gente parou de fazer a versão por um período, né? Versão impressa. A revista Palavra e Vida evoluiu, passou a ter o audiobook, as videoaulas também, além do suplemento didático. E se tornou a revista mais utilizada no Brasil batista e de outras denominações. A África de língua portuguesa, através do nosso relacionamento com os líderes, eles pediram, por favor, deixe-nos usar a revista. Está aí de graça, pode acessar e usar à vontade. Então, de vários países têm acessado, de vários países, existem igrejas batistas de língua portuguesa em outros países. Essas igrejas usam a nossa literatura, porque ela está disponível sem nenhuma burocracia e sem custo, necessariamente sem um custo de investimento financeiro, ou seja, está no site, baixa, está lá e acessa. Aliás, o próprio irmão, com a sua eficiência no departamento de comunicação, sempre me dá notícia das dezenas de países que acessam o nosso canal do YouTube, acessam a TV Batista, acessam os nossos recursos, né? Podcast, etc. Você pode até falar um pouquinho sobre, suplementar aí nessa... A gente tem a EBAD, né, que é... Escola Batista à Distância, sim. A gente tem as videoaulas lá. Nós temos pessoas de todos os estados praticamente, mas de todas as regiões do Brasil matriculadas na EBAD. Nós temos mais de 1.500 alunos matriculados em algum curso lá dentro da EBAD. E lá eles têm acesso a alguns cursos de capacitação e as videoaulas da revista Palavra e Vida. E nós também temos pessoas de outros países da América Latina, dos próprios Estados Unidos, então brasileiros que moram lá, que acessam, e países de língua portuguesa também. Nós já chegamos a mais de 10 países atendidos. E a gente tem conseguido alcançar não só o Brasil todo, mas também a gente tem alcançado boa parte aí do mundo. Que maravilha! Isso aí, a gente tem tanta atividade que a gente acaba pecando por omissão. Nós temos hoje um curso de teologia de altíssima qualidade, através da nossa FABERJ, que é a Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro, que é o nosso antigo Seminário Teológico Batista Fluminense. Da FABERJ, a nossa FABERJ oferece o curso mais acessível de formação ministerial a nível de bacharelado em teologia. É o mesmo curso da faculdade, só não tem a certificação pelo MEC, é um custo muito baixo. Se você acessar o site da FABERJ, acesse o site da FABERJ, você poderá fazer a sua matrícula no curso a nível de bacharelado, é um curso livre de teologia, é o mesmo curso, só não tem a certificação do MEC. E muito em breve, para o próximo mês, estaremos lançando 2 pós-graduações. Aliás, quero parabenizar aqui as iniciativas do pastor Jader Teruel, que vai renovar, agradeço ao pastor Alonso todo o desenvolvimento que ele impulsionou e que o pastor Jader Teruel dará continuidade. Agradeço à equipe, ao grupo de educadores cristãos que tem dado suporte a um projeto maravilhoso para a educação cristã, para a capacitação continuada de liderança em todos os níveis e para todos os grupos nas igrejas. Então, são trabalhos que o pessoal precisa acessar nossos canais de mídia, canais de comunicação e o nosso site, nossa página do Facebook, nossa página no YouTube, nosso canal no YouTube, nossa TV Batista, e através desses canais você acessa muita capacitação. A própria EBAD, né, Escola Batista à Distância, oferece muita capacitação e oportunização de treinamento, de aperfeiçoamento de nossas lideranças. A gente vai deixar na descrição do vídeo todos os links para as redes sociais, para a EBAD, para a FABERJ. Então, irmãos que quiserem acessar, vai estar tudo
na descrição aqui do vídeo, tá bom? Então, falando de missões, eu não posso deixar de agradecer ao pastor Daniel Cunta, que tem sido, ele com a sua equipe, tem dado um suporte extraordinário. E não posso também deixar de agradecer a nossa equipe, a você com a equipe de comunicação, você com a sua equipe, irmão Ed Martins, braço direito da gente, Ed Martins, Juliana, Leandro. É uma equipe pequena, mas uma equipe extremamente eficiente que tem dado o seu melhor para que a gente consiga êxito no trabalho. A gente trabalha com poucos recursos, mas tem crescido e aperfeiçoado métodos e processos de modo contínuo. Não atingimos a perfeição, mas temos objetivos assim a alcançar, e eu preciso te agradecer muito, porque você com a sua equipe tem feito milagres, né? Tem alcançado, tem levado o nosso trabalho a tanta gente, tanto na área de evangelização como de capacitação. E você tem sido, como pastor, um pastor que exerce seu ministério, adorando ao Senhor através da tecnologia. Aproveitar então vou citar a equipe, né? O Igor que está filmando a gente aí, sim, a Diana, o Davi, jornalista Davi e a Giovana, que tem então, cooperado aí nessa missão. Obrigado a vocês. Né? Obrigado. Pastor, o senhor falou um pouco sobre a revista também. Uhum. Então eu queria falar. Muita gente perguntou, questionou, eu sei que a gente já respondeu, saiu nota na revista, mas sim, do porquê parou e agora também do porquê está voltando, né? Sim, sim. Na verdade, a gente precisou parar por mais de uma razão. A razão econômica foi uma das razões, porque o nível de ofertas para a revista Palavra e Vida, ele caiu muito em virtude até da própria ausência da revista e estava proibida a aglomeração. As pessoas não poderiam mais estudar se aglomerando. Houve dificuldade até para entregar. Eu cheguei a iniciar a entrega da revista do segundo trimestre de 2020, do ano passado. Só que quando a gente chegou a Rio das Ostras, o caminhão que estava levando as revistas, ele foi barrado na cidade, não pôde entrar. Então, várias cidades fecharam suas fronteiras. Então, não podia distribuir. Então, pegamos aquela revista, guardamos, fizemos em uma semana uma reedição emergencial para atender as demandas das igrejas e foi muito acolhido. E foi tão eficaz o trabalho que agora que oportunizamos que as igrejas escolhessem quantas revistas desejam fazer uso, quase 50% dos que usavam a versão impressa declararam que preferem somente a versão virtual. Então, e agora, com um custeio através das ofertas dos que desejam a versão impressa, vai favorecer, porque da receita operacional destinada à revista não haveria como. A gente imprimia 115 mil revistas, então não havia compatibilidade entre a receita e o custeio. Essa foi uma das razões, mas a outra razão foi a impossibilidade até de distribuição. Tudo foi parado durante quase um ano. Tudo foi parado e muitas de nossas igrejas fecharam as portas, então toda a comunicação se tornou online, se tornou virtual. A gente não poderia deixar de oferecer, mas a propósito, o número de usuários da revista cresceu muito mais do que na época da versão impressa. A gente tinha virtual, mas não havia divulgação. Quando a revista virtual tornou-se imperiosa e uma necessidade, não só no Rio de Janeiro, mas em muitos lugares do mundo e do Brasil, nós chegamos com a revista Palavra e Vida, que, aliás, eu sempre estou recebendo elogios à revista Palavra e Vida. A diagramação que é feita por sua equipe é muito elogiada também. Na verdade, o Davi ele faz, né? Toda a revista ele monta ali. Uhum.
faz esse trabalho. Então, é um trabalho de excelência e agradeço muito a você novamente, quero agradecer a você, membro de igreja, você pastor, você líder, você professor de escola bíblica, diretores de escola dominical, educadores religiosos. Eu tenho certeza que a gente tem muito que crescer, mas eu agradeço a Deus pelo que já crescemos e a gente pede a Ele que nos capacite a cada dia, nos dê humildade para reconhecer que no sucesso a glória é dele. Para a gente estar finalizando, pedir para o senhor deixar uma palavra de fim de ano Sim, também para o ano de 2022. A minha palavra é de pedido de oração, realmente, porque todas as pessoas têm o seu prazo, eu costumo dizer, o prazo de validade, né? Tem o seu prazo de validade. Peço que orem pela minha saúde, a saúde de minha esposa. O trabalho no campo ele é extenso e pelo fato de termos hoje quase 1.700 igrejas e atendendo a demandas, e são mais de 2.800 pastores que nós temos, a agenda se torna muito intensa no campo. Então, a gente precisa estar com a saúde em dia. E com a idade, a validade vai vencendo, né? Então, peço que orem pela minha saúde e que Deus esteja nos dando uma visão muito nítida do tempo de permanência nesse trabalho e de continuidade. Que Deus esclareça, assim, com muita nitidez esse tempo para que a gente continue no centro da vontade de Deus. O fato dele estar nos sustentando, estar nos conduzindo, passando por momentos difíceis, mas sempre vencendo, é uma evidência de que o Senhor está conosco, a boa mão do Senhor é conosco. Então isso é uma certeza que a gente tem, mas que você também, diante dos grandes desafios, seja tão abençoado como eu, minha família, como a nossa convenção tem sido abençoada. Que você no seu ministério cresça para a glória de Deus. E que as lutas, você que é meu companheiro de julgo, pastor, as lutas desse ano, do ano passado, que foram vencidas, sejam assim, um conforto de que o Deus que foi conosco, que foi comigo, que foi com você, Ele continuará sendo conosco e Ele nos fará empreender grandes coisas para Ele. Coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que sequer a mente humana conseguiu imaginar. São coisas que Deus tem preparado para aqueles que creem, preparado para mim, para você, para a sua família, para o seu ministério, para a sua igreja. Você, meu amigo, meu irmão, que também tenha, assim, nessa transição, no final de ano, você pastor, você líder, você membro de Igreja Batista, ao celebrar o Natal, que a presença de Jesus, ela traga conforto, traga alento e encorajamento. E que o próximo ano ele seja próspero, com a prosperidade que vem do Senhor e com fundamentação bíblica. Como diz o Salmo 1, né? Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Dá o fruto na estação própria, folhas não caem e tudo quanto fizer, prosperará. A promessa do Senhor é prosperidade para a sua vida e é isso que eu desejo. Amém. Feliz Natal e próspero ano novo com essa base espiritual. Deus te abençoe muito e obrigado pelo apoio, pelo carinho, por suas orações. Que Deus te abençoe. Amém, pastor Hamilton, muito obrigado, agradecer você também esteve assistindo, que Deus possa abençoar grandemente sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar também, tá? Curtir a página no Facebook e nos seguir no Instagram. Deus abençoe grandemente sua vida. Amém.